Esta terça-feira foi mais um dia de fortes temporais em várias regiões do Brasil. Chuvas que vieram com força e, mais uma vez, provocaram transtornos. Vamos com as informações do tempo com Marco Antônio Mendes. Onde essas chuvas foram mais fortes? Marquinhos, boa noite. Márcio, boa noite para você que acompanha a gente também. Márcio, choveu em praticamente todas as regiões do país, com temporais relativamente intensos, mas a situação que preocupou ainda mais foi no Ceará. Foi a primeira grande chuva que caiu por lá nesse ano e, infelizmente, uma adolescente acabou morrendo durante esses temporais. O estado até amanheceu ali com fortes ventos, chuva intensa, só que aí rapidamente muitas ruas ficaram alagadas, provocando transtornos. A Fundação Cearense de Meteorologia informou que 147 cidades foram atingidas por esses temporais. E um adolescente de 15 anos que morava em Fortaleza morreu durante as chuvas. A gente vai ao vivo conversar com a Camila Tícia, que tem as informações sobre esse caso. Camila, boa noite para você. Explica para a gente o que realmente aconteceu. Oi, Marco, muito boa noite a você, ao Márcio, a todos que nos acompanham. É triste, mas tivemos a confirmação da morte desse garoto no fim do dia. Ele que foi arrastado pela correnteza por conta dessa forte chuva. O adolescente, ele desapareceu logo cedo, nesta terça-feira, por volta das 7h30 da manhã, em Fortaleza. E logo a equipe do Corpo de Bombeiros do Ceará, também os mergulhadores foram acionados. Ele estava no rio Maranguapinho, um dos mais poluídos, inclusive de Fortaleza. Ele ficou desaparecido durante todo o dia. Ali por volta das 4h15 da tarde, essas buscas foram encerradas porque ele foi encontrado, mas infelizmente já sem vida. A família esteve no local, fez o reconhecimento do corpo e as buscas então foram encerradas. Como você disse, essa foi a primeira grande chuva bastante forte que atingiu o estado do Ceará, mais de 140 municípios, e por conta disso diversos transtornos foram provocados, não somente ali em Fortaleza, na região metropolitana, e em todos esses municípios que foram atingidos. Alagamentos, queda de árvore, até um hospital que chegou a ficar alagado, mas com prejuízos apenas materiais. Os pacientes não foram atingidos. Então, cada vez mais a natureza vem mostrando força nesses episódios climáticos. Por conta disso e diante desse cenário, depois dessas buscas aí por esse garoto que acabou morrendo, levado pela correnteza, o Corpo de Bombeiros do Ceará fez um alerta para que a população evite as áreas alagadas, se possível, não entrar em córregos, nesses rios, nas áreas cobertas ali pela água, porque pode ter um bueiro aberto, também um buraco e até alguns objetos que acabam sendo levados pela água, pode provocar algum acidente e até uma tragédia, como esse caso do garoto que acabou morrendo, levado pela correnteza no rio, em Fortaleza. Eu volto com vocês aí no estúdio. Uma baita de uma tragédia. Camila Tícia, obrigado pelas suas informações. 125 milímetros de chuva é muita chuva para um único dia. Em alguns lugares, dependendo, acaba sendo a média para o mês todo em determinada região. Bom, aqui em São Paulo, a cidade também sofreu com esse temporal nessa tarde. A Defesa Civil até emitiu um alerta ali por volta das 3h15, informando que as chuvas estavam se espalhando. E veja só, foram poucos minutos de chuva, mas ela caiu com força, veio até com muitas trovoadas, e isso acabou sendo suficiente para deixar ruas alagadas, inclusive avenidas importantes da cidade. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura informou que todas as regiões da cidade chegaram a ficar em estado de atenção. E a queda de uma árvore numa rua bem movimentada chegou a interditar o trânsito também. Equipes da Prefeitura trabalharam para poder retirar os galhos e a rua, Márcio, já voltou a ser liberada para o tráfego. Felizmente. Infelizmente, a gente, claro, lamenta os transtornos para uma cidade, mas é impossível não se tocar, não ficar tocado com a morte de um jovem arrastado pela água, né? Essas imagens brincando com os amigos ali e, infelizmente, acabou sofrendo essa tragédia. Isso a família é muito forte. Isso é muito forte. Agora, por isso até a pergunta, amanhã vai continuar chovendo assim? Vai, Márcio, vai continuar chovendo também, não com a mesma intensidade assim, mas o que a gente vai perceber é que as chuvas vão se espalhar um pouco mais, inclusive para todas as regiões do Brasil amanhã também. Vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa, ele indica as chuvas que estão sendo previstas para essa quarta-feira. Veja, chove em todas as regiões, inclusive no sul do país, que estava seco já há alguns dias. As áreas mais escuras aqui indicam chuvas que podem vir, de certa forma, até mesmo fortes
principalmente à tarde, já em verde claro, são pancadas um pouco mais leves também. É o caso de Porto Alegre e Curitiba, que devem ter chuvas um pouco mais rápidas no meio da tarde, tá? No Rio de Janeiro, o que a gente vai ter é sol, com algumas nuvens, principalmente de manhã, e aí à tarde e à noite, aí sim pode chover. Já São Paulo, uma situação bem parecida com hoje, com temporais que podem cair durante a tarde. E ó, todas essas capitais aqui com temperaturas bem elevadas, passando dos 30 graus. Agora, nas regiões norte e nordeste, o tempo continua bem estável. E essa imagem de satélite mostra pra gente que tem muita nuvem sobre grande parte do país, mas sobretudo sobre essa área mais ao norte do nordeste e também na região norte. Isso aqui acaba sendo influência da zona de convergência intertropical. A ZECIT é um importante sistema que traz a umidade que vem aqui do oceano para dentro do continente e que, a partir de agora, vai começar a provocar chuvas um pouco mais frequentes nessa região. E aí, por causa dessa condição, então, as temperaturas sobem, mas nem tanto. Veja, Fortaleza amanhã tem temperatura máxima de 28 graus, Belém e Manaus 29. Já do centro para o sul do país, temperaturas típicas dessa época do ano. Então, Belo Horizonte amanhã com máximas de 28 graus, mesma temperatura de Brasília. Já Florianópolis um pouquinho mais 29 e Campo Grande chegando aos 30 graus. Márcio, e aí só um alerta, um aviso que a gente vai dar. A partir de amanhã, então, a gente vai começar a falar sobre a formação de um novo ciclone extratropical que vai se formar no oceano. Ele vai ser responsável por provocar muita chuva no sudeste a partir de sexta-feira. Então a gente vai trazendo essas informações amanhã para que a gente possa ir atualizando e se preparando também. Apertem os cintos, o verão chegou. O verão chegou. Meio tardio com essas chuvas, mas tudo bem. Exatamente. Aí. Obrigado, Marco Antônio Mendes. Até mais.